Olá, eu sou João e este é o 1049, o podcast do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Universidade Federal de São Paulo. No dia 1 de dezembro de 2019, uma intervenção policial em uma festa de rua em Paraisópolis, zona sul da capital paulista, levou à morte de 9 jovens entre 14 e 23 anos. Desde então, o CAF-Unifesp acompanha o caso junto com o CONDEP e o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. A partir de agora, o 1049 abre seu espaço para uma série especial de 6 entrevistas que a pesquisadora Desirê Azevedo fez com alguns dos familiares das vítimas. Convidamos todas as pessoas a conhecerem um pouco mais sobre a vida desses jovens e apoiar suas famílias na luta por verdade e justiça. Próxima estação. Liberdade. Olá, chegamos ao quarto episódio da série sobre os 9 de Paraisópolis. Nós ouvimos até agora 2 mães e 2 irmãs de 3 dos 9 jovens mortos durante a ação policial realizada no Baile da 17, uma das mais tradicionais festas de rua da cidade de São Paulo, que reúne milhares de jovens periféricos em Paraisópolis todos os finais de semana. Paraisópolis é considerada a segunda maior favela da capital. O predicado, que acompanha quase qualquer menção à comunidade, não costuma ser isento. No que se refere ao tratamento midiático, ele quase nunca está descolado de olhares estigmatizantes. Eles são a base dos discursos de criminalização do baile que têm sido usados para justificar a extrema truculência da ação policial realizada na madrugada do dia 1º de dezembro de 2019 e também para desqualificar moralmente as vítimas a partir da associação entre território, pobreza e crime. São as famílias e a comunidade que têm se levantado contra esses discursos, lutando para que não sejam esquecidos os nomes de Gustavo, Denis Guilherme, Denis Henrique, Luara Vitória, Marcos Paulo, Bruno Gabriel, Eduardo e Mateus. Eles morreram por asfixia mecânica, comprimidos em meio a uma multidão que tentava fugir das agressões de policiais militares no decorrer de uma ação que fechou as principais vias de dispersão para os frequentadores. A sequência dos fatos que levaram às mortes ainda não está esclarecida. Após 8 meses, o inquérito segue em andamento e apura o dolo dos policiais envolvidos. Um dos principais elementos a ser compreendido é a justificativa apresentada para a intervenção policial. Ela teria respondido à ação armada de 2 homens em uma moto, nunca localizada. Isso nos leva ao problema do respaldo institucional à letalidade policial, que ganhou novos contornos a partir das recentes tentativas de ampliação das interpretações do que seria a legítima defesa nos casos de ação policial, especialmente nos debates em torno ao chamado pacote anticrime. Para além da questão dos requisitos que qualificariam o excludente de ilicitude nesses casos, um artigo da lei federal, posteriormente desdobrado em um decreto estadual, que diz que todo policial só pode ser ouvido em uma investigação com a presença de advogado, tem sido usado para reter o andamento dessas investigações. Problema enfrentado atualmente pelo inquérito que investiga o caso dos 9 de Paraisópolis. Isso ocorre em um momento em que a letalidade policial bate recorde. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, as polícias militares apresentaram o maior número de mortes entre janeiro e maio de 2020, considerando toda a série histórica desde 2001. Essa questão não pode ser evitada em um debate que queira compreender seriamente os fatos passados em Paraisópolis, como bem lembrará Reinaldo Cabral de Moraes nessa entrevista. O pai de Gabriel Rogério de Moraes é evangélico, e a religião também é parte importante do seu relato, que é um relato de amor. Ele nos conta sobre o papel do afeto e da empatia na criação de Gabriel, mas também sobre seus medos quando o filho desejou conhecer o mundão. A sua reação de compreensão e afinidade entre pai e filho é sem dúvida o elemento mais comovente dessa narrativa sobre o prazer de sonhar o sonho do filho, que infelizmente lhe foi arrancado. O conforto que Reinaldo encontra na fé não é de resignação, mas de luta, e de capacidade de compreender e assim de amar os jovens do mundão que outrora ele temia que pudessem desencaminhar seu filho. Eu passo a palavra então ao Reinaldo
para que ele nos transmita um pouco desse amor na vida do Gabriel e nos permita sentir também a sua presença. Meu nome é Reinaldo, sou Reinaldo Cabral de Moraes, casado com Elizabeth Maria Rogério de Moraes, e somos pais do Gabriel Rogério de Moraes. Eu e Elizabeth somos casados já tem 29 anos, somos evangélicos. O Gabriel também, antes do afastamento também, ele estava com a gente e ficou com a gente na igreja assim até os 18 anos. Nós sempre seguros. Ele não tinha assim o hábito de sair sozinho, dormir fora de casa, porque a gente não permitia mesmo. Eu falo porque até os 18 anos, porque até os 18 anos ele realmente estava na igreja, tudo. Porém, depois dos 18 anos, ele resolveu se afastar e querer conhecer o mundão mesmo. Aí eu tive uma conversa séria com ele e falei, filho, olha, você que sabe, você quer sair, você vai sair, tudo bem. Mas toma cuidado lá fora, que muitas coisas vão ser apresentadas para você que você não conhecia ainda. E ele falou, não, eu não vou me meter nisso, não vou me meter naquilo. Então, o que ocorreu foi que ele realmente saiu da igreja, foi conhecer o mundão. Ele era adotado. Nós o adotamos desde o ventre, porque a mãe dele, biológica, não tinha condições de ficar. É uma pessoa assim maravilhosa, que nós conhecemos, e ela já tinha 2 crianças, e até ele não tinha como. E quando lançaram a proposta para a gente, nós aceitamos, mas eu aceitei se eu colocasse tudo na justiça, que eu queria fazer tudo nos seus devidos lugares, sem, sabe, nada de boca a boca. E foi aceito. E então ele foi ele já no ventre ele já era nosso. E como ela teve muitos problemas de saúde, de alimentação, assim, nós ajudamos na época. E quando ele nasceu prematuro, com 6 meses e meio, pesando 1 quilo 550. Nasceu muito pequeno e, segundo os médicos, falou que ele não iria para frente, porque isso foi a própria médica que fez o parto, ela mesma chegou para nós quando nós fomos buscar ele para trazer ele para casa depois de 1 mês e 18 dias que ele ficou internado, tomando de soro, essas coisas assim, lá no berçário, né? A médica veio falar para nós, vocês vão ter muito problema com ele, mas porque ele é muito frágil e, para mim, ele não vai para frente. Ela bem declarado para nós que ele não iria para frente, que ele era muito frágil, por experiência que ela tinha, ele não iria, como diz, ele não iria vingar. Mas nós falamos para ela, não, Deus tem a última palavra. E, realmente, Deus deu a última palavra. Ele foi para frente, sim. Ele saiu com 1,7 kg de lá e veio para nós, uma coisinha muito miúda mesmo, assim, e Deus começou a trabalhar. Ele que tinha problema de peso, de tamanho, com 1 mês e 15 dias, ele teve problema de peso novamente, mas peso excessivo. Ele foi excessivo, que foi um milagre, porque quando nós fomos para sair na pediatria, a médica que fez o parto, fez tudo lá, ela se surpreendeu, dizendo, mas esse é o Gabriel, aquele que... Mas como? Aí ela, quando foi pesar ele, olhou para nós, pesou de novo, olhou a balança, depois veio para nós e falou, não, o que vocês estão fazendo com essa criança? Aí nós nos assustamos, achamos que estão fazendo algo muito errado com a criança. Aí eu falei, mas por quê? Eu falei, não, porque não tem cabimento. Ele saiu com o peso tão baixo, e agora ele está com 2,280 kg. É muito quilo para pouco tempo. E minha balança está certa, como que pode ser isso? Aí ela queria saber. Aí eu peguei e falei para ela, doutora, a senhora acha o quê? Eu falei, não, eu não sei o que aconteceu, isso não pode, não tem como acontecer isso. Aí eu falei, doutora, sabe o que é isso? É amor. Ela, amor, mas tudo bem, vocês amam. Eu falei assim, é amor. Deus é tão maravilhoso que nos deu muito mais amor por ele ainda e deu também estratégia. Mas como? Doutora, ele saiu daqui, ele tomava um leitinho ralo aí, né? E minha esposa não tinha como dar amamentação no peito para ele. E ele não gostava desse leitinho ralo, nós percebemos isso. Nós começamos a dar farinha de aveia para ele, engrossando um pouquinho no leite, o menino comia. Nossa, mas como? E aí ela pegou e entendeu tudo, daí falou para nós, agora é o seguinte, ele tá ficando muito grande, toma cuidado para ele não ficar com sobrepeso e precisar ter que fazer uma dieta. E foi o que aconteceu. Ele teve que fazer uma dieta para diminuir o peso, porque ele estava muito grande
e graças a Deus, com bastante saúde. Então, ele foi sendo criado assim, com bastante amor, e foi realmente até os 18 anos, ele foi na igreja com a gente, porém, ele sentiu vontade de sair para conhecer esse mundão. Mas ele tinha, assim, hábitos ainda da igreja ainda. Por que eu falo? Não só com a gente, nós sempre orávamos junto, tudo, né? Eu sempre entrava no quarto dele para orar com ele, na hora de dormir, assim, e apresentava ele a Deus, assim, e tal. E desde pequeno nós fomos muito colados, eu e ele. Tudo que ele ia fazer era papai, muitas vezes até não, a mamãe parece não, não, ele não queria, ele queria o papai. Era para dormir com ele no quarto dele, tinha que ser o papai. Abraçado, ele gostava de dormir abraçado comigo, até mesmo depois de grande mesmo. Dormimos juntos várias vezes, abraçado, sim, e na hora de sair, assim, ele não deixava eu sair, era assim, até muito assim, maravilhoso mesmo. Até mesmo quando ele estava doentinho, em vez de chamar a mamãe, não, era o papai. Tinha que chamar o papai, era o papai que tinha que socorrer ele, é o papai que tinha que orar com ele, tal. Então ele foi criado nesse tipo de ambiente. Só tínhamos ele, não tínhamos filho nenhum. E no decorrer disso, depois dos 18, ele se afastou, mas ainda continuou, ainda aquela raiz no coraçãozinho dele e tal. Ele ia voltar para a igreja. Mas a gente não sabia quando ia ser isso, só Deus sabia. Porém, no decorrer dos anos, que seja 2 anos, né, que ele só ficou fora, se via que ele parou com as saídas dele, assim, externas. Ele ficava muito em casa, e eu comecei até a ficar preocupado, né, até comentava com a minha esposa, mas o Gabriel está muito quieto dentro de casa, tá? Aí só ficava muito no celular, porque ele era apaixonado por jogos virtuais, assim, tanto que quando ele estava desempregado, ele ganhava dinheiros, assim, porque ele vendia posições em jogos, uma coisa assim, né, crédito que ele tinha, ele vendia, assim, ganhava o dinheiro dele, assim, e depois que ele começou a trabalhar comigo lá, tal, mesmo como jovem aprendiz, ele já começou a ter uma outra cabecinha, daí ele começou a diminuir as saídas dele para as ruas, e ficava muito em casa. Foi quando me deu essa preocupação que estava acontecendo com ele. Eu cheguei nele e falei, mas Gabriel, você não vai sair, você não vai para lugar nenhum? Eu que falava para ele sair, porque eu achava que ele estava muito parado em casa, muito no quarto dele. Quando eu não via os amigos dele, ele ficava quietinho lá. A preocupação que a gente tinha era mesmo assim, com a saúde dele, né? A saúde, assim, seja da mente dele, né? Porque ele ficava tanto dentro do quarto. Mas como ele diminuiu bastante, assim, a saída fora, assim, poxa vida, a gente ficava naquele jeito ali, mas ficava assim, até aliviado por ele estar dentro de casa. E quando ele saía para ir na casa de um amigo dele por perto aqui, num outro bairro aqui, por perto, que ele ia jogar game, ele passava a noite toda. Aí, às vezes, eu ligava para ele e ele falava, não, pai, eu tô aqui para ver. E a mãe do menino atendia e falava, não, ele está aqui com a gente, tal, ele só vai embora amanhã, tal, tá aqui jogando videogame. Tal. Então, ele passava a noite inteira lá, depois vinha para cá. Então, baladas assim, ele quase já não ia mais, assim. Quase não ia mais. E quando ele ia, a gente sabia. Quando ele voltava, a gente sabia. Porque ele dormia muito, a gente sabia que ele tinha que ir para uma balada. Ele não contava, né? Porque a maioria das vezes ele não contava, mas a gente sabia quando era balada. E ele falava, não, eu vou no aniversário. E voltava só no outro dia, a gente sabia que aí ele, no outro dia, assim, ele dormia bastante. Mas nunca, assim, deu problema. Graças a Deus, era um menino bastante, assim, que seja obediente, nunca trouxe problemas de brigas, de ruas, assim, para nós. Só uma vez que ficamos bastante apreensivos, quando ele estava na casa de um amigo num outro bairro ainda, e ele veio embora, e um assaltante encostou nele, e querendo levar a bike dele e tal, e o celular dele, e ele não estava trabalhando na época, e o celular dele estava totalmente desligado. E aí o assaltante começou a acompanhar ele, e falando com ele, ameaçando, e ele falou, não, eu não tenho nada, e o assaltante ameaçando. Falei, mas se eu achar alguma coisa no seu bolso, eu posso te dar um tiro? Eu tô armado. O assaltante mostrou a arma para ele, ele olhou a arma, ficou quieto. Aí eu falei, não, pode ver. Mas daí o que ocorreu? O assaltante acompanhou ele desde aquele bairro até aqui no nosso condomínio, o assaltante. E eles encontraram a polícia viu os dois, e ele se manteve firme. Aí o assaltante até falou para ele, puxa, você é muito frio, né?
porque eu tô aqui com você, você teve a chance de fugir e gritar por socorro e você ficou calado. Olha, aí o assaltante começou a ver algo diferente nele e falou assim: você é evangélico, né? Ele falou assim. Aí ele mesmo, afastado da igreja, ele falou assim: eu sou evangélico, sim. Se percebe que você tem algo diferente. Puxa vida, aí perguntou a igreja, tudo, ele falou, o assaltante falou: eu conheço essa igreja. Aí veio com ele até aqui, o assaltante começou a contar que alguns dias tinha saído da cadeia e tal, e que estava fazendo alguns pequenos furtos aí, porque ele não queria ficar morando com a mãe dele, que a rua que a mãe dele morava tinha muitos PMs, e ele que não queria ficar perto de PM, né, porque ele passou anos na prisão e não queria mais contato com PM, mas estava fazendo pequenos assaltos. Aí ele veio com o Gabriel até aqui. Quando chegou em casa, o Gabriel veio correndo, entrou correndo de casa, apavorado. Eu falei: que foi, filho? Ele falou: não, pai, tem algum lanche aí, tem alguma coisa aí, pronto. Eu falei: tá, tem aí, nós tomamos um lanche. Ele pegou, fez um lanche lá, tal, e colocando algo assim, eu peguei e ajudei ele. Falei: não, coloca aqui nessa garrafa aqui, né? Você vai levar para alguém, para um amigo seu? Para um amigo. Pegou e saiu. Aí eu saí atrás dele, ele me deu um baile assim, porque ele foi para um lado, eu fui para o outro, achando que ele ia para um lado do portão social, ele foi para o lado do estacionamento. Aí o rapaz estava esperando ele no estacionamento, do outro lado do estacionamento. Ele foi dar um lanche para esse rapaz. E o rapaz deu o lanche para o rapaz agradeceu ele muito e falou: olha, se precisar de mim, eu estou por aí, não sei o quê. Gostou muito dele mesmo. Daí quando ele subiu, daí que ele veio contar para nós, tudo apavorado, ele nem inspirava. Tanto dele até passou, depois disso ele passou até alguns dias sem sair de casa, ele não estava trabalhando comigo ainda, porque essa aprovação que ele teve, essa experiência foi bastante forte para ele, mas Deus o guardou. Então ele foi criado assim, com bastante amor mesmo, com bastante carinho mesmo, é o nosso filhão. Aí ele foi para poder trabalhar comigo, eu treinei lá no meu serviço, e ele estava trabalhando, estava muito bem, e ele me surpreendeu bastante, porque ele não é, como eu falei, ele não é um rapaz assim, de gostar de acordar cedo, mas ele pegou uma responsabilidade tão grande, que ele levantava primeiro que eu, nós pegávamos, sei lá, 8 horas da manhã, ele 6h30 já estava acordado já, aí ficava no game até uma certa hora, depois nem queria pegar condução para ir, já ia a pé mesmo para o serviço, que é no centro da cidade, pegava um serviço para ir para os bairros. Ele estava com uma responsabilidade muito grande, gostando do serviço, muito bem e tal, só que estava como jovem aprendiz, ganhando um pouquinho, e mesmo assim ainda queria assim, sempre me ajudar. Aí foi quando chega já próximo do final do ano, que seja em setembro, eu tive que ficar desempregado. Fui obrigado a pedir à empresa me demitir. Não queriam, eu fiquei quase 3 meses no pé da direção da empresa para me demitir. Eles não queriam, porque eu tinha uma certa importância para eles lá, então não queria ficar longe, não queria que eu saísse. Mas eu fui obrigado a sair. Por quê? A minha esposa, 2 anos e meio, nós cuidando dela, e ela teve um problema muito grave de saúde, e eu não podia depender de hospital público. Então, o convênio estava muito fraco assim, eu tive que começar a pagar por fora. Nisso eu fiquei muito endividado a ponto de quase perder a minha moradia. 2 anos e meio só gastando, foi quando a minha única alternativa era sair da empresa, pagar todas as minhas dívidas e colocar tudo em ordem. Quando eu consegui isso, foi em setembro, eu peguei e conversei com o Gabriel. Falei: Gabriel, olha, o papai está saindo, você está sabendo, mas você vai continuar e eu vou lutar nos bastidores para você ser efetivado na empresa. E você continua se esforçando. Ele falou: tudo bem, tal, né? Concordou, tudo. Aí já queria deixar, dar todo o salário dele por mês para mim, porque achei que ele tinha necessidade. Eu falei: não, continua do jeito que está, que no começo do ano eu vou ver se eu já retorno para a empresa, vamos ver se eu consigo retornar, e vou mexer com a aposentadoria também. E isso foi em setembro. Quando foi já quase no final de novembro, ele chegou em casa muito contente. Eu falei: quem foi? Ele falou: rapaz, não sabe o que aconteceu. Eu falei: o quê? O China falou que vai me efetivar. Eu estou sendo promovido e eu creio que vai ser em janeiro, que já estamos acabando novembro, vai vir em dezembro. Eu creio que em janeiro eu vou estar sendo promovido, meu salário vai melhorar. Aí ele falou: nossa, pai, o meu salário deve melhorar quase 4 vezes, né? Eu falei: filho, você vai ganhar bem melhor, né?
então, olha que legal, tal. Então agora vai dar para mim ajudar mais em casa, faz isso, fazer aquilo, e eu vou ver se tiro minha casa, vou comprar um carro, um carrinho, tal, tal. Eu falei, filho, pode deixar, a gente vai fazer tudo junto. Tudo junto, foi assim, nós dois vamos fazer junto isso aí, né? O seu sonho é meu sonho. Então a gente vai fazer tudo junto. Daí nós nos abraçamos, ele muito contente. Então ele estava muito feliz naquela semana. Só que ele já tinha decidido já alguma coisa naquela semana, que era o quê? De ir para Paraisópolis. Ele já tinha decidido e ele sabia que a gente não gostava que ele fosse para longe ou baladas assim e tal. E ele já tinha decidido e não contou para nós. Aí o que aconteceu? Ele tinha sido convidado, né, pelo Bruno da Vanini. Os dois eram amigos, né? Eram bons amigos mesmo. E eu não conhecia o Bruno assim, então eu fiquei sabendo tudo isso por intermédio de amigos em comum que ele tinha, que estava no velório. Depois que eu conheci esses amigos, e falou assim, não, dois eram bastante amigos, nós andávamos muito juntos, e o Bruno que insistiu para que ele fosse, porque o Bruno ia comemorar o aniversário, e o Bruno queria que ele fosse comemorar esse aniversário lá nesse baile da 17, mas o Gabriel não queria ir, o Gabriel falou que não queria ir, porque não curtia muito funk e tal. E eu falei, mas como eu não curtia eu peguei até questionei, né? Eu falei, como eu não curtia eu tô sabendo que ele já foi para outros funk. Mas ele ia assim, tio, mas sabe o que o Gabriel fazia? Ele ficava encostado num canto, ficava com o celular na mão jogando game, prendo bailão, pegando fogo e lá jogando game. A gente fala, Gabriel, agita aí. E ele lá, só jogando game, passando a noite inteira. Aí chegava quase assim de manhãzinha, ele falava, pessoal, vamos embora aí, que eu não tô aguentando mais. Aí eu falei, não, Gabriel, já que você veio, você vai ter que ficar com a gente até o final. Ele era até chato, tio. Ele era até chato, porque ele não curtia, mas ele ia com a gente só para agradar a gente. Então ele não queria ir, mas como o Bruno era muito amigão, tal, ele acabou indo, cedendo e acabou indo. Mas ele teve outros convites para ir para outros lugares. Eu falei, sim. Daí um outro falou, não, a minha mãe convidou ele para ir em casa. A gente ia comprar umas pizzas, ia ficar em casa lá jogando videogame, minha mãe queria que ele fosse. E ele falou que já tinha esse compromisso com o Bruno. E teve um outro caso também, aí uma outra família falou assim, queria que ele fosse também, que eles iam comprar umas pizzas e no outro dia eles iam para a praia. E o Gabriel recusou também por causa do compromisso que ele assumiu com o Bruno. Aí o que aconteceu? No sábado, na véspera do ocorrido, que ocorreu de madrugada, o Gabriel estava muito estranho. Até estava comentando há pouco agora com a minha esposa, ele estava assim tenso, estava bem tenso, e acho que ele não trabalhou naquele sábado, porque no final do mês a gente tinha uma folguinha, e ele não trabalhou. E aí a minha esposa pediu um favor para ele, e ele estava protelando de fazer esse favor. E aí eu tinha que sair para ir ao mercado, e eu peguei, eu não percebi nada na hora assim. Cheguei nele assim e falei, filho, você vai sair? Ele falou, rapaz, eu vou dar uma saída assim. E quando você volta? Ele falou assim, eu volto só amanhã. É? Então eu já sabia que era uma balada, mas eu não sabia para onde que era, né? Nem imaginava. Aí eu vi ele tenso, beijei ele na testa e saí, falei, vai com Deus, mas obedece para a mãe aí e vai resolver isso que ela pediu. Ele foi a vez que ele desobedeceu. Mas eu percebi a tensão dele, mas na hora assim, não liguei muito. Agora, esses dias que a gente estava raciocinando assim, algumas coisas dele, assim, porque o tempo todo pensando nele, né? E tudo lembra ele aqui em casa, que é uma casa pequena. Então, até o quarto dele assim, até pouco tempo assim, era difícil para ele ficar indo no quarto dele por causa do cheiro dele. Eu senti o cheiro dele assim, no quarto dele, assim. Um cheiro que muitas vezes eu chamava a atenção dele, porque é muito tênis assim, jogado. Hoje em dia é o cheiro que mais me agrada, é sentir o cheiro do quarto dele. E então, mas então ele estava tenso, foi embora para esse local que nós não sabíamos onde era. Eu fui fazer os meus afazeres, aí ocorreu o que ocorreu. E nós não sabíamos de nada, fomos dormir, no sábado para domingo, fomos dormir, acordamos de manhã, nós tínhamos que ir na igreja, resolvemos dois não ir para a igreja naquele dia, a gente não estava muito bem, resolvemos ficar em casa. Foi estranho assim, resolvemos ficar em casa e vimos e fomos no quarto do Gabriel. Cadê o Gabriel? O Gabriel não tinha chegado. Aí ele falou, o Gabriel não chegou ainda? E eu peguei e falei para a mãe dele, falei, eu já falei para ele, se ele vai dormir na casa de alguém, que ele não fica muito tempo, de manhãzinha ele já venha, né? Como ele vinha fazendo sempre. E ele ficava na casa de alguém, mas logo 5h30, 6 horas assim, ele já vinha embora para não ficar dando trabalho para que sejam pessoas. Então ele já tinha esse hábito. Mas já era 9h30, 10 horas, nada de ele aparecer.
Aí foi 11 horas, assim, então nada. Aí quando foi mais ou menos, acho que mais ou menos às 11 horas eu saí para novamente para o mercado e voltei. Foi quando os jovens aqui do meu condomínio estavam meio impacientes, próximo à minha porta. Eu olhei assim, achei estranho. E a minha esposa tinha comentado que tinha visto uma reportagem de uma tragédia. E ela pegou e falou: olha, tá vendo? Nossa, como é que vai estar essas mães? Como é que vai estar essas mães aí esse final de ano? Olha aí, jovens morreram. E ela falou isso sem saber o que tinha ocorrido. E mal ia pensar que o nosso filho também era uma das vítimas. Aí, mas não sabiam de nada. E esses jovens na minha porta, conversando, de repente eu abri a porta, falei: eles querem alguma coisa? Eles falaram assim: ô tio, podemos conversar? Eu falei: podemos. A gente pode entrar? Eu falei: pode. Entraram todos, acho que uns 4 ou 5, entraram e perguntou: cadê o Gabriel? Eu falei: não chegou ainda não, ele tá atrasadão, ele tá. Acho que ele dormiu demais na casa de alguém. Aí um olhou pro outro, aí teve um que falou assim: tio, ele não dormiu na casa de ninguém, não. Eu falei: como não? Ele estava comigo, eu e mais um grupo. Mas como assim? Eu falei: nós estávamos lá em Paraisópolis. Eu falei: Paraisópolis? O que é isso? Onde é isso? Eu nem imaginava o que era. Assim. Aí ele falou assim: não, ele estava com a gente lá e teve uma ocorrência. Aí esse jovem contou toda a ocorrência, porque ele foi uma das vítimas. Ele também apanhou, só que ele saiu vivo, graças a Deus. Ele se machucou, aí ele conseguiu escapar. E ele falou que o Gabriel, na correria, estava atrás dele. E de repente o Gabriel some, e aí ele saiu. Quando tudo abaixou, toda a poeira abaixou, ele voltou para buscar o Gabriel, e a polícia não deixou mais ninguém entrar, porque estava interditado que ninguém mais entrar, e que todos que estavam ali, os que estavam feridos, todos já tinham sido levados. Então a polícia não deixou, e ele insistindo, falou: não, meu irmão está aí e tal. Eu menti falando que ele era meu irmão, para ver se a polícia deixava eu entrar. E eu falei, mas a polícia não deixou. E aí me ameaçaram e tal, e eu acabei vindo embora. Eu falei: não, então, se Deus quiser, ele escapou, ele está bem. E realmente, então, ele não está bem. Aí foi quando esse mesmo jovem pegou e se prontificou a procurar. Aí eu nem conhecia os locais, tudo, ele foi comigo. E fomos lá para o hospital lá do Campo Limpo, chegamos lá e falta de informações, o pessoal não sabia o que fazer. Eu estava tão desnorteado, né, já não estava muito assim, já coordenando assim os pensamentos, e esse jovem foi primordial para me ajudar muito, né? Foi ele e esse outro Gabrielzinho, que era muito amigo do meu filho desde de infância, e o pai dele, que foram comigo. E nessa foi bastante difícil, porque o hospital parece que não queria dar muitas informações. Aí esse jovem se exaltou, aí um funcionário escriturário, alguma coisa assim, ele se prontificou em procurar saber. E ele foi e viu e falou: olha, ele acabou de sair daqui, ele foi para o ML. Então, até aquele momento que eu estava no hospital, eu tinha esperança que ele tivesse, nem que esteja machucado. Não, é machucado, já ele se recupera. Aí falou: quando eu não estava ali, já tinha ido para o ML, aí as esperanças foi a zero. Aí foi muito difícil, aí houve gritaria. Esse jovem mesmo que era amigo do meu filho começou a gritar, não, e xingar, e aí tinha policiais lá fora, e foi um transtorno assim, eu tentando acalmar ele, e ele gritando que eram assassinos, tudo. E não, eu estava lá, eles me bateram também, olha aqui, mostrava o corpo todo machucado, assim, com algumas escoriações, assim, tudo, ferimentos. E ele falou: olha aqui como que eu estou. Então, olha o que fizeram com meu irmão, então. Aí saímos dali, fomos, aí começou a saga, né? Começamos a ir para lá e para cá, e quando chegamos no ML, já estava armado, ele já sabia até quem eu era, já cheguei lá, ele falou: você é tal, né? Eu falei: estou. Eu nem tinha falado nada, ele já sabia quem eu era. Aí ele falou que ele foi reconhecido só através das digitais, porque não tinha documento nenhum, perdeu tudo, não tinha nada, e só através das digitais aí descobriram que eu era o pai, sem eu falar uma palavra. Ele falou: você é o Reinaldo, né? Eu falei: sim. Ah, tá. Eu vou trazer uma foto aqui para ver se é seu filho, porque você não pode vê-lo ainda, que ele tá sendo ainda
passando pela mão do legista, né? Legista. Aí foi, tá bom, tiraram a foto lá e foi difícil ver meu filho pela foto, mas não pude vê-lo enquanto não acabasse todo o processo. E nisso aí, vamos preparar então um velório. Quando fui preparar, fui perguntar como que seria o translado, tudo, né? Aí mesmo o pessoal vendo a dor da gente, mas não tem respeito. Ainda tentaram fazer o quê? Com que eu pagasse por fora o enterro dele. Eu falei assim, não é tudo que eu tenho que pagar, eu tenho um convênio. Não, mas o convênio não dá aqui, não vai dar, e só o translado já vai dar muito, então, ó, vai ficar caro, falou para mim. Eu falei, não, mas eu não posso ligar pro meu convênio. Eu falei, não adianta, senhor, você não vai conseguir contato com eles nessa hora, o senhor vai ter que pagar. O senhor não tem cartão? Eu falei, não, eu vou ligar. Aí eu peguei e liguei pro meu convênio, fui tratado muito bem, já falou, pode esperar aí que em tantas horas nós estamos aí. Aí arrumou tudo, queimou o filme deles, né? Porque eles queriam já cobrar absurdo já para fazer o enterro, o translado, tudo esse tipo de coisa. Tanto que me indicaram ainda o local meio errado, porque era um particular, era uma funerária particular. Eu falei, não pode ser, tem que ser a do Estado. Não, então se for do Estado é daquela ali, é do outro lado. Aí fui, né, era o outro lado, aí fui, e aí fiquei, que seja, tudo isso começou a mais ou menos meio de meio, todo esse sofrimento, foi até às 3 da manhã, correndo para ir para cá, fui dormindo, tentar dormir 4 horas da manhã do dia, para poder que seja o velório dele ser a partir das 10, que não tinha nem vaga no velório municipal aqui da minha cidade, né? Então foi muito difícil, eu que tive que resolver tudo, porque a minha esposa não tinha estrutura para isso, e como foi algo tão repentino, familiares não vieram, não foram comigo. E quem foi comigo foi esses amigos, inclusive esse rapaz, que eu devo muito a ele mesmo, mas é uma pessoa que eu devo muito, que marcou muito. Hoje eu tenho até uma certa visão desses jovens, porque hoje até falava com meu filho antes, filho, toma cuidado com quem você anda, tal, né? E chamava atenção assim, né? Falava para ele, olha, tá vendo, olha, né? Como que está, olha, jovens dessa maneira assim e tal, olha, toma cuidado, não use drogas, falava com ele. Aí, hoje em dia, eu tenho uma visão assim, totalmente diferente, até de amor mesmo. Eu moro aqui num condomínio e tem uma área aqui na minha frente, assim, da minha janela, que é invadida, que era uma creche, que foi usada, assim, na época a creche foi desativada, para depois construir esse nosso condomínio. E nessa creche que é invadida moram alguns jovens. Eu cheguei nesses jovens até para conversar, conversar com eles, para que eles não me levassem a mal quando eu saísse na janela e olhasse para dentro, que eu olhasse seja para eles, quando eles estivessem ali nos cômodos que eles estavam morando. E eles perguntaram por quê. Eu falei, não, porque eu olho para vocês, eu vejo meu filho, o mesmo cortinho de cabelo, é o mesmo jeitinho, aquele jeito de ficar no celular, tudo. Então, até mesmo a minha esposa, toda vez que sai também, sempre vê muita semelhança. E eu peguei, parece que um amor por esse jovem, assim, eu olho para eles assim, olha, aí até mesmo encontrei com alguns assim, e eles falam assim, aí eu falei, e aí, tudo bem? E aí, vocês vão pra balada? Eu falei, não, hoje não vamos, não. Aí eu falei, olha, é um alívio eu saber que vocês não vão, porque aí vocês não vão correr tanto risco. É. E, então é totalmente diferente, assim, sabe, a minha visão, assim, isso tem ensinado muito a gente tem uma outra perspectiva de vida, não temos mais, assim, ideais na vida, assim, assim, para nós, eu e minha esposa, que agora somos só nós dois, de novo, mas, assim, de ajudar outras pessoas, assim, porque não temos mais o nosso filho, mas é como se a gente abraçasse agora, assim, pessoas que tivessem assim, que seja com problemas, sabe? Então, a gente está bastante, assim, sentimental mesmo, né? E para nós está sendo muito difícil também, porque onde eu moro perto do cemitério. E eu saio, da minha sala, eu consigo saber aonde está meu filho. Eu consigo ver lá o local que está meu filho, porque eu moro aqui no alto e tem um cemitério, porque que seja limita o cemitério do meu condomínio é uma rua. Do outro lado da rua já é o cemitério. Então,
eu saio na janela, ou então na minha sala, eu consigo ver que seja o local exato onde está meu filho. Então, é todos os dias. É sair na janela e olhar o local onde está meu filho. Tem sido bastante duro, mas Deus tem dado graça para a gente está aí vencendo, mas a gente nunca esquece que tudo que nós fazemos, nós lembramos dele. Ele é muito, muito presente, o jeitinho dele, assim, dele estar no quarto dele assim, aí chegava à noite, porque à noite quem faz o lanche em casa sou eu, toda noite, porque a gente não janta, mas então quem faz o lanche assim sempre sou eu. Aí ele, lá no quarto dele, ele falava, papai, você vai fazer um breguenete para nós aí? Deixa Deus te usar. Eu falei, tá bom. Aí eu mesmo levava para ele lá. Eu falei, não precisa levantar, não, Léo. Aí eu fazia as coisas assim, fiz o lanche, e ia levar para ele. Nossa, pai, tá da hora mesmo. Aí ele provocava a mãe dele e falava, mãe, é o lanche mais gostoso que eu já comi. O lanche que meu pai fez, sabe, para provocar ela. Ele gostava de provocar ela, sabe? Então, me abraçar, com aquele tamanhão que ele tinha, ele estava maior que eu, já quase 1,80 m. Ele sentava no meu colo e me abraçava. Ele falava assim, pai, pega no colo. E abraçava assim, queria dormir no meu colo com aquele tamanho todo, sabe? Então, foi com muito amor, foi 20 anos e ele ficou com a gente. Foi 20 anos muito assim, maravilhosos mesmo, sabe? Foi muito amor dedicado a ele, o que ele também dedicou a nós também. Deus nos deu um presente muito grande, que foi a vida dele. E nesses 20 anos, foi anos assim que nós, sugamos mesmo o amor dele, a presença dele. Foi assim, maravilhoso. E eu, por várias vezes, chegava nele, quando eu ia orar com ele na cama, ele já ia dormir, eu ia orar junto com ele, eu falava, filho, se eu tivesse que ter um filho novamente, eu queria ter um filho igual a você de novo. É meu? Eu falei, não. Mas eu falei, queria um filho novamente, igualzinho você, sem tirar e nem pôr. Mesmo com todas as suas palhaçadas, né? Com o seu com seu mau humor, né? Que ele era meio assim e tal, mas ele não me aguentava, que eu chegava nele e dele já expandia de tanto rir. Então, eu falava para ele, não, você é o filho que eu pedi a Deus. Não, eu não queria outro, era você mesmo. Se eu tivesse que ter outro filho, tinha que ser igual você, sabe? Então, foi criado com muito amor mesmo. Ele chegou a conhecer a mãe biológica dele, que eu já mostrei, e ele sabia até das irmãs biológicas que ele tinha. Esse foi uma grande frustração que eu tive com ele, porque ele não queria contato. Eu passei a conhecer essas meninas, né, que a mãe eu já conhecia, assim, por causa dos meus filhos nas ruas, eu já conhecia a mãe, mas as filhas eu não conheci. Fui conhecer há poucos anos atrás, foi no mercado, e ela olhou para mim, eu olhei para ela, uma das meninas, parece que houve uma conectividade assim, que ela sabia quem eu era e eu sabia quem elas eram, quem ela era, né, no caso, uma só. Aí ela perguntou, ela falou, você é o pai do Gabriel? Eu falei, sim. Falei, eu não sei quem você é, mas você é irmã dele, né? Daí sim, nos abraçamos no supermercado, assim, e pegamos um laço muito, muito forte, assim, que eu já via elas como filhas. Então, eu fiquei procurando uns intentos, assim, para tentar unir eles, né? E era o meu sonho, que o Gabriel, ele entrasse em contato com os irmãos, né? Se ele não quisesse encontrar com a mãe biológica, mas com os irmãos, tudo. E elas queriam muito, assim, que ele não dava abertura, sabe? E eu tentei por várias vezes armar esquema, assim, para eles se unirem, mas ele falou, não, pai, vocês que me criaram, Deus me deu vocês, e deu eu para vocês, e até agora eu vivi sem ela e sem a Cida, né? Que era a mãe biológica, sem a Cida lá. Então, se eu vivi até agora e vivi muito bem, eu não preciso delas. Eu prefiro, mas não é assim. Eu queria que vocês se reunissem. Não, pai, eu não quero. Não quero. E se o senhor armar algum esquema, que o senhor é cheio de fazer esquema, o senhor vai ficar chateado, mas eu vou frustrar o senhor. Então, não quero contato. Sabe? Então, ele não aceitava de maneira alguma. A única coisa que ele aceitava que seja da história dele, assim, com elas, é que quando ele era pequeno, porque nós contamos para ele que ele era adotado já com uns 3 anos de idade, ele já vinha contando para ele que ele era adotado. E aí eu contava para ele a história, eu cheguei nele e contei a história para ele.
E ele quase todos os dias, principalmente quando ele era menorzinho, ele perguntava: papai, conta para mim a história da japonesa. Aí eu tinha que, todo dia, ao dormir, eu dormia com ele agarradinho assim, com ele para dormir, eu tinha que ficar contando essa história. Aí acabava a história, ele dormia. Aí no outro dia, a mesma coisa, né? Então, desde pequeno, eu sempre falava para ele: não, ela é uma pessoa maravilhosa, Deus usou ela para trazer você para nós, mas não porque ela não queria ficar com você, mas foi assim, os problemas financeiros, os problemas que ela já tinha, porque ela tinha 2 filhas, tudo. Aí foi quando ele foi crescendo, mas graças a Deus sem revolta alguma, sabe? Então, para nós foi algo assim, assim maravilhoso, que ele cresceu mesmo num ambiente, graças a Deus, sadio. Não somos perfeitos, mas nós buscamos sempre trazer assim, o melhor para ele, que não somos também ricos, não somos pessoas de posse, mas aquilo que nós podíamos fazer, nós fizemos assim para ele, e sabemos que ele foi muito feliz conosco. Ele foi muito feliz conosco e estava muito feliz naquela semana da fatalidade, mas infelizmente foi tudo interrompido. Deus tinha outros planos, nós tínhamos uns planos, mas Deus tinha outros planos e permitiu uma fatalidade dessa, né? Mas Deus sabe todas as coisas e Deus tem nos confortado de uma maneira assim extraordinária que nós não entendemos, e estamos aí. Vamos ver o que Deus tem para frente para nós. Foi uma forma muito bonita que você deixou a gente conhecer o Gabriel. E é uma história de muito amor. É o que eu mais senti o tempo inteiro enquanto você falava sobre ele. Me chama muito a atenção que você fale sempre muito de amor e consiga sentir muito amor ainda com tudo que aconteceu, né? Você fala de um jovem que estava ganhando o mundo, né? E é sempre muito difícil a gente ver os nossos filhos ganhar o mundo, né? A gente cria as crianças para o mundo, né? Para a gente, né? E os jovens passam por vários dilemas nesse processo de se tornar adulto. E você falou sobre várias dimensões desse processo do Gabriel. E tudo muito bonito. Ao mesmo tempo, quando você fala para a gente sobre como ele foi tratado, né? O que aconteceu, o Gabriel foi para uma festa, ele foi se divertir e não voltou para casa, né? De uma forma muito dura, e depois você conta também de um processo muito duro de recuperar o corpo do seu filho, tudo, a forma como você foi tratada, muito, muito fria pelo Estado. Eu queria te perguntar o que que você espera, né? Porque isso mudou, atravessou sua vida de uma forma muito profunda e nada do que vai acontecer agora vai devolver teu filho. Mas o que que você espera que aconteça? O que que você acha que é o justo? Tudo que vier, nada vai trazer de volta, e nada assim vai sequer amenizar a dor que a gente tem, que a gente vai carregar pro resto das nossas vidas. Porém, todos os atos que alguém comete têm suas consequências. Nós estamos com as consequências da dor, da perda, mas quem provocou todos esses atos, que tem a consequência da justiça, tá? Que foi algo desastroso que a polícia fez. Por mais que venham dizer assim, não, eles não tiveram a intenção, tiveram a intenção, sim, porque eles são profissionais, lidam com várias situações diárias, são treinados para isso, tá? Então, dizer que eles não são responsáveis, eles não podem ser responsabilizados, podem sim, tá? Porque foram 9 vítimas, fora aqueles que sejam machucados, né? Então, e agora as vítimas somos nós, somos pais, não só apenas os que partiram, mas nós somos as vítimas que continuamos vivos, sobrevivendo agora depois dessa dor. Então precisa sim ter uma justiça, apesar de que eu não acredito muito na justiça do homem, ela é muito falha, mas eu creio que uma justiça ela não falha, é a justiça de Deus. De uma maneira ou de outra, a sentença virá para esses. Eu espero que também seja feita a justiça dos homens também, mas nós sabemos que existe muita manipulação, e quando se trata de polícia, existe muita manipulação, é tudo para o lado deles. Infelizmente, aí esse nosso governador também, que
desde quando ele assumiu, deu o direito de matar para os policiais. Como vimos aí nos últimos relatos aí até que o UOL fez, nos trazendo à tona aí, sobre diretrizes que o próprio governo ele disse que nenhum que seja servidor da polícia pode ser ouvido sem advogado. Isso faz com que as coisas sejam proteladas e partam a cair no esquecimento, já que eles não podem ser ouvidos sem um advogado, e se eles não querem advogado, eles não podem ser ouvidos. Então, tudo fica travado. Isso aí gera mais injustiça ainda, gera impunidade. Mas eu espero que sim, que se resolva da melhor maneira. Isso não quer dizer que vai trazer os nossos filhos, né, os nossos queridos de volta. Mas, porém, é uma forma de a justiça humana ela ser realmente praticada. Uma segunda questão, como é que é para você a questão da verdade em relação a esse caso? Porque você recuperou muito bem a questão dessas mudanças na legislação que tem a ver com o pacote anticrime, né? Mas existe uma dimensão maior nesse caso de desconhecimento do detalhe dos fatos mesmo, né? O que aconteceu aquela noite, a gente sabe por falas de pessoas que estavam lá, a gente sabe por imagens, né, vídeos, mas do meu ponto de vista o Estado deve uma verdade para vocês. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, qual é a dimensão desse desconhecimento, de não saber, de não ter uma resposta oficial, como é que isso impacta esse processo de fazer o luto mesmo, de entender a morte do seu filho. Olha, para começar, nós temos até um vídeo que foi mandado para a gente, não nem sabemos de onde é que veio esse vídeo. Momentos antes do acontecimento, meu filho e os demais que estavam ao redor dele, aí meu filho estava com um copo de energético, aí se mostrou assim, dançando assim, por causa que estava sendo filmado. Eles estavam muito bem, então até aquele momento não tinha assim, problema algum. O que eu vejo, e depois de muito assim, depoimento de pessoas assim, até mesmo desse rapaz que nos ajudou, que foi uma armadilha. A polícia chegou, cercou tudo e provocou o alvoroço. Então, eu creio que foi algo assim esquematizado. Já foi assim, uma covardia esquematizada. Não houve assim algo assim que aconteceu assim do nada, foi assim algo assim sem querer. Não, mas foi o tipo sem querer querendo, porque foi algo já planejado mesmo. Foi algo planejado mesmo, e a intenção que tiveram, a intenção mesmo, se não foi de matar, mas pelo menos machucar, mas só que quando é tomada uma atitude como essa, no meio de uma multidão, a fatalidade pode ocorrer. E graças a Deus até que aconteceu com 9, mas poderia ter sido muito mais, porque no meio de 5 mil, ou mais de 5 mil pessoas, 9, porque pela ação que a polícia teve ali, tão desastrosa, eles queriam muito mais, eles estavam mesmo como que se possuídos de uma ferocidade assim, eles estavam fora do normal, porque um ser humano, na sua normalidade, não faz isso. Então, ali o que ocorreu ali foi um ato planejado mesmo, e não querendo saber das consequências que teria, e contando com a impunidade, porque eles acham que tem tudo na mão, tem o Estado na mão, e o governo o protege, com a chamada esse pacote aí, né, que seja de anticrime. Então, infelizmente, os 9, né, independente se eram nossos filhos ou não, seriam 9 vítimas, e 9 vítimas que foi tirada por uma atitude tão horrenda mesmo que foi da polícia. E tem sido até agora aí, tantas coisas que eles cometem aí, e eles acham que são os donos da verdade, donos da vida, e continuam cometendo mais e mais absurdos. É muito terrível pensar uma coisa dessa, né? Que a polícia possa ter esse poder de escolher quem vai viver e quem vai morrer. Verdade. Para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo agora na pandemia, né? Tem atravessado nossas vidas de uma maneira muito difícil para todo mundo. Como é que é
esse processo no meio da pandemia, né? Ela atravessa o inquérito, mas ela também atravessa o processo de lida com esse sofrimento. Então, para encerrar, pedir para você contar um pouquinho sobre de que maneira isso que a gente está vivendo, né, no Brasil hoje, no mundo hoje, atravessa o seu processo pessoal e o processo coletivo. Todos nós estamos vivendo um momento muito, muito difícil mundialmente. E para nós, né, eu creio que é mais difícil. Por quê? O que menos a gente queria era ficar muito dentro de casa. Nós precisaríamos andar, precisaríamos espairecer um pouco, nos divertir, encontrar com pessoas, porque o processo que a gente tá vivendo desde dezembro para cá é muito forte, muito forte. Então, e nós fomos privados disso por causa da pandemia. Então, eu creio que para nós que passamos esse momento tão difícil de dezembro para cá, tem sido um agravante a mais, esse isolamento, como aqui na minha casa. Só eu e minha esposa. Nós estamos isolados mesmo. Então, eu saio de vez em quando para comprar alguma coisa. Aí, ao sábado, que eu dou uma fugidinha, dou um perdidinho, vou um pouco mais para o centro da cidade assim, e para dar uma voltinha assim, para ver gente, que eu preciso ver gente, tem que ser gente só apenas na TV. Então, e para nós também tem sido também difícil também, porque eu também estou desempregado, né, e estava pensando em voltar em março para a empresa, mas devido à pandemia tudo bagunçou e eu não estou achando até que eu não consigo voltar. E agora apareceu um probleminha mais assim, físico, então no caso para mim tem sido bem mais difícil e no meu caso estou vivendo com a bênção que meu filho deixou, que foi o seguro de vida dele, porque a minha indenização basicamente foi para me quitar meu apartamento, que eu estava para perder e quitar a maioria das minhas dívidas. E ainda para calhar ainda, legal ainda, o auxílio emergencial meu, que é a terceira parcela, não falam por que não veio, não houve a transferência para mim, procurei saber, e vem falar para mim que é só em setembro. Eu falei, ué, então, julho e agosto eu não preciso me alimentar, não preciso nada, então só vou me alimentar em setembro, né? Então, eu tenho que resolver isso também, então realmente tá bem difícil. Essa pandemia, ela chegou geral, mas eu creio que para nós que estamos passando, e todos que estão passando com a perda de um ente querido, é muito mais difícil. Reinaldo, eu te agradeço muito por compartilhar com a gente, deixar a gente conhecer um pouco mais o Gabriel, compartilhar a sua história, a história dele com a gente, a sua generosidade e a sua força, o seu amor, inspira muito. Quero deixar toda a minha solidariedade, meu carinho, meu apoio para a sua luta, para o seu processo. Dizer que a gente está do seu lado nessa batalha por manter essa memória viva. Obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço, né, por essa oportunidade, e fora as coisas assim que relacionadas aí à justiça, esse tipo de coisa, é sempre maravilhoso falar do meu filho. Aonde eu vou assim, os amigos dele falam, é muito difícil assim a gente ficar sem pensar nele, assim, sabe? E a saidinha que eu dou assim, eu encontro com um amigo, amigos dele na rua, vem falar para mim assim, sabe essa camiseta aqui? Eu falo, não, essa camiseta era dele. Era dele hoje, como hoje é dia 1º, que todo dia 1º é difícil. Aí fala, essa camiseta aqui era dele, né? E então todo dia 1º assim eu procuro usar alguma coisa dele assim em homenagem. Tudo bem? Foi tudo bem, tudo bem. Aí muitos jovens que amigo dele assim tá querendo vir em casa, aí liga para mim ou então manda mensagem querendo conversar com a gente, tudo. Mas fala, não tá dando, a gente tá meio isolado, sabe? Então, tanto que quando acabar tudo, eu vou ter que chamar todos esses jovens para uma festinha. Então, assim, pra gente conversar, pra gente se confraternizar, porque, sabe, outros amigos dele, assim, que vêm falar com a gente, assim, e falam, assim, que meu filho era, assim, extraordinário. Falei, olha, ele estava no nosso meio, mas ele não era nosso. Eu falei, mas como? Eu falei, não, ele andava com a gente, mas fazia nada, ficava tranquilo, assim, e ele era uma pessoa assim, precisando dele,
ele sempre tinha uma palavra para poder dar para a gente, sabe? Aí teve outras pessoas também que falaram, olha, ele era muito conselheiro, ele não me deixava de cabeça baixa de jeito nenhum, ele sempre perguntava o que estava acontecendo, por que eu estava calada, e vinha e trazia sempre uma palavra, ele era muito diferenciado. Todos nós gostávamos muito de ficar perto do Gabriel, porque ele tinha sempre algo bom, ele era diferenciado. Nós éramos sempre bagunceiros, ele não, ele era muito diferenciado, sempre tinha algo bom para trazer para a gente, e não aceitamos a ida dele, nós ficamos órfãos também, porque para nós ele era como se fosse um paizão, sabe? Então, isso serve também de conforto para a gente, em saber que meu filho, ele era positivo, tinha muitas coisas boas realmente, e não só por ser meu filho, eu sabia disso já, mas vendo relato de amigos assim, e vejo no Face assim também, assim, amigos dele fazendo homenagem a ele assim, e até comove a gente. Tem coisa assim que nem a gente procura ver, né, para não ficar sofrendo mais ainda, porque é difícil. Eles colocam música, fizeram música para ele, sabe, fizeram um rap para ele aí, e direto tá tocando assim, que entre eles, assim, aí mandam pra gente. Olha, é difícil, mas a gente louva a Deus por esses 20 anos maravilhosos que Deus nos concedeu. Descansa em paz, dói te ver partir, dorme com Deus, prometo cuidar da mãe, filhão. Descansa em paz, filhão, dói te ver partir, filhão, dorme com Deus, filhão, prometo cuidar da mãe, filhão. Descansa em paz, filhão, dói te ver partir, filhão, dorme com Deus, filhão, prometo cuidar da mãe, filhão. Descansa em paz, filhão, dói te ver partir, filhão, dorme com Deus, filhão, prometo cuidar da mãe, filhão. É com lágrima nos olhos que eu escrevo essa canção, história real de dois pais que hoje estão na solidão. No almoço de domingo, filhão, cadê você? Só em Jesus Cristo nós temos forças para viver sonhos interrompidos de uma forma tão cruel. Onde dormi em meus braços, hoje se encontra lá no céu. E hoje se encontra lá no céu. Obrigado, Senhor. Descansa em paz, dói te ver partir, filhão, dorme com Deus, prometo cuidar da mãe, filhão. Descansa em paz, filhão, dói te ver partir, filhão, dorme com Deus, filhão, prometo cuidar da mãe, filhão. Descansa em paz, filhão, dói te ver partir, filhão, dorme com Deus, filhão, prometo cuidar da mãe, filhão. Hoje acordei com um sentimento diferente. A sua morte foi precoce e de repente. Sem você aqui, como é que a gente vai ficar? Vou me manter de pé da tua coroa, eu vou cuidar. Da tua coroa eu vou cuidar. Perdi meu filho de uma forma tão cruel. Que esteja com meu Deus o meu menino Gabriel. O meu menino Gabriel. Obrigado, Senhor. É do jeito de Deus. MC Baleia, do jeito de Deus. Homenagem pro meu parceiro, esteja no céu, Gabriel. Mãe é a Beth, o pai é o Reinaldo. História baseada em fatos reais. Não é conto de fada, é do jeito de Deus.
laia, 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 laia. Nesse momento não vou me desesperar. Minha única saída é ajoelhar e orar.